Vinheta de abertura, Repórter Justiça. Uma animação mostra algumas figuras em movimento e o nome do programa. Letras na tela. Imagens, arquivo pessoal. As imagens mostram um menino portador de síndrome de Down brincando no quintal de uma casa, fazendo uma pintura no chão de uma sala e andando a cavalo. Eu trabalho todo o tempo da minha vida para conseguir transformar o Lúcio num ser humano respeitado, artista plástica e designer de joias. Um ser humano produtivo, um ser humano reconhecido e independente, né? Imagens do menino brincando há 23 anos é assim. Amor e dedicação nunca faltaram na vida do Lúcio. E de menino arteiro, passou a um jovem artista. Sou cara muito feliz, que eu sou assim, é do meu trabalho. Lúcio Piantino, artista plástico. Sempre. Ele está em um ateliê de pintura, onde tem várias tintas, pincéis e outros utensílios usados para pintar. Sou feliz sempre. O talento está na veia, cheio de graça, ele curte o que faz. Tudo começa com um malabarismo. Em pouco tempo, o pincel e as tintas dão forma a mais uma obra. Foi numa casa cheia de artistas que o Lúcio cresceu. A família dele sempre estimulou o desenvolvimento pela arte. E deu certo. Já são 10 anos de carreira e mais de 500 telas pintadas. Imagens, arquivo pessoal. O reconhecimento pelo trabalho logo veio. Até a exposição na Itália o Lúcio fez. Hoje ele é o primeiro brasileiro com síndrome de Down a levar uma mostra para fora do país. E sabe aquela história de que o importante é amar o que faz? Que o meu trabalho é minha vida, que eu dou meus quadros, dou meus filhos. E quem foi que disse que o trabalho se restringe aos quadros pintados? Nos últimos tempos, Lúcio tem se aventurado no teatro. Onde o Lucas apresenta um número circense. E também na música. Eu te creio que o pouquinho fala aqui para te crer. Aqui da minha casa, aqui do Paraná no ar. Aqui eu moro, aqui é filho para te pá. Se o sorriso está estampado no rosto, é para lembrar que os tempos difíceis ficaram lá atrás. Mas um pequeno detalhe não é tão fácil de esquecer. Quando ele foi fazer a 5ª série, que ele sofreu muito preconceito Piantino, na escola. Artista plástica e designer ele chegou de joias. em casa e pediu uma reunião familiar e disse que queria sair da escola porque ele estava sofrendo muito preconceito. E aí eu tirei ele da escola e eu não tinha para onde levar, né? Porque eu trabalhava, além do ateliê, eu dava aula de reforço para pessoas com deficiência. Então eu levei ele para o ateliê e comecei a dar tela, deu uma tela pequena e ele fez um trabalho bem bacana. Eu falei, tá bacana. E aí fui dando. E eu tinha uma mesa de 2 metros de tamanho assim e ele começou a pintar quadros de 2 metros. E aí foi. As imagens mostram o Lúcio pintando um quadro. Que o preconceito era principalmente por parte das professoras. Os alunos também, mas nem tanto. Mas os professores, eles tinham uma resistência muito grande. O que acontece? O sofrimento na escola sempre foi muito grande para mim, né? Muito mais para mim, mas também para ele. Ele sofreu preconceito desde sempre. Quando ele começou a entender isso, para ele foi doloroso. Para mim sempre foi muito doloroso. Para contar sobre o preconceito sofrido e alertar a sociedade para isso, a Lourdes trabalha num livro. O primeiro deles, Cadê a Síndrome de Down, que estava aqui, O Gato Comeu, fala do método utilizado por ela para desenvolvimento do Lúcio até os 5 anos. O Lúcio tem síndrome de Down, mas ele não é a síndrome de Down. Então você vê muitas pessoas, muitos especialistas inclusive, que trabalham exclusivamente com síndrome de Down, que eu chego com ele num consultório, por exemplo, e eles perguntam para mim qual é o nome dele, quantos anos ele tem. Isso cada vez que eu tenho que ouvir isso é uma coisa para mim muito, muito complicada, porque ele é uma pessoa, ele não é uma síndrome. Ele é uma pessoa capaz. Só no Brasil, a estimativa é a de que 300 mil pessoas tenham síndrome de Down. Por ano, 8 mil bebês nascem com a também chamada trissomia 21, uma falha que acontece na junção do óvulo com o espermatozoide.
A síndrome de Down, ela é uma alteração genética, é uma alteração cromossômica. Maria Tereza Rosa, geneticista. Que tem um cromossomo a mais nas células. Porque nós, normalmente, dentro das nossas células, temos um conjunto de 46 cromossomos, né? Na síndrome de Down, em vez de 46, nós temos 47 cromossomos. Um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. E esse cromossomo 21 a mais vai causar um desbalanceamento gênico que vai ter repercussões clínicas. A síndrome ocorre ao acaso com mulheres de qualquer idade, mas quanto mais velha a mãe, maior a chance de se gerar uma criança com a alteração. Exames durante a gravidez podem ajudar o diagnóstico ainda no útero materno. Entre 10 e 13 semanas é indicada a realização da ecografia morfológica, em que avalia a translucência nucal, né, que é um aumento da prega na nuca do embrião, do feto. Quando tem um aumento dessa translucência, é sugestivo, né, de que a criança possa ter alguma alteração genética, incluindo a síndrome de Down, né? Outra coisa, existem alguns protocolos internacionais, né, que preconizam que mulheres acima de 35 anos algumas mulheres grávidas um exame genético de rastreamento durante o período gestacional. Em geral, a partir de 10 semanas de gestação. Esse exame se chama NIPT, que por meio do sangue materno é detectado se a mãe pode, se a criança, né, se o feto pode ter ou não alguma doença genética, alguma alteração cromossômica. Quem nasce com a trissomia 21 pode desenvolver vários problemas de saúde. Entre eles estão doenças cardíacas, disfunções na tireoide, hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular e da força, atraso na fala, lesões ortopédicas, disfunções neurológicas, problemas oculares e auditivos, ressecamento da pele, apneia, obesidade e diabetes. O cromossomo a mais pode até fazer a diferença, mas a síndrome de Down não deve ser encarada como sinônimo de saúde a menos. Para isso, é importante que haja estímulo. E os trabalhos com o paciente devem começar desde cedo. É justamente esta a proposta do CRISDOWN, o Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down. Fundada há 6 anos em Brasília, a unidade é uma das únicas do país. Geralmente, quando nasce um bebê na rede pública que tem uma suspeita Carolina de Vale, ter fisioterapeuta 21, e coordenadora do CRISDOWN. Ela está sentada em uma sala no centro de referência. Uma vez agendado, a geneticista solicita os exames que vão vir a confirmar ou não se esse bebê tem a trissomia. E essa pessoa, essa família, participa de um acolhimento. Desde a criação, mais de 1.000 pessoas passaram por aqui. A gente acredita que quando a gente recebe um bebê, a gente tem um potencial enorme sendo estimuladas por profissionais em uma sala no centro de referência. Que aquele bebê tem um potencial. Se nós oferecermos a possibilidade para aquela criança, oportunizarmos o que ela pode fazer, ela com certeza faz, ela nos devolve, ela nos mostra o que ela é capaz. Agora, se eu limito e eu começo do seguinte pressuposto, ela tem síndrome de Down, ela não vai conseguir mostram algumas crianças portadoras de síndrome de Down em uma sala no centro de referência, fazendo algumas atividades com uma profissional. Ele esteja na escola, ele esteja acompanhando, ele consiga fazer uma atividade física, ele consiga interagir com seus amigos, brincar de bola, correr, pular. Então, essas questões a gente realmente investe no presente para que lá no futuro ele esteja bem. O trabalho é intenso e diário. Os pacientes das mais diversas faixas etárias têm sessões com cardiologistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A rotina da Vanessa é essa aí. O foco dela está em adolescentes e adultos. A gente faz reforço muscular, Vanessa Rodrigues de Souza, fisioterapeuta. Exercícios de estabilização segmentar, ela está em uma sala do centro de referência, fazendo algumas atividades com jovens e adultos portadores da síndrome de Down. Todos esses objetivos dentro de uma coisa mais funcional. O sentar e levantar, o agachar e levantar, o se equilibrar, ficar num pé só, que são atividades que a gente faz todos os dias, né? E que a gente vai trabalhando fortalecimento articular e muscular.
E acompanhar o processo de desenvolvimento é gratificante. Há 29 anos na área, a Cristine sabe muito bem o que é isso. Me realiza, é gratificante. Cristine cada Queiroz, dia fonoaudióloga. É uma surpresa, nunca um dia igual ao outro. As imagens mostram jovens portadores de síndrome de Down fazendo diversas atividades no centro de referência. Eu não tenho a pílula mágica de um fonema, eu não tenho a pílula mágica da comunicação. Então, cada dia, cada instante é precioso. Então, as é uma continuidade. As imagens mostram alguns jovens e crianças no centro de referência fazendo várias atividades. E no próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares traz mais histórias de superação. Você vai conhecer a Jéssica, que com muito empenho se formou em fotografia. Saiba ainda como é a educação para pessoas com síndrome de Down no país. Não saia daí que o repórter Justiça volta já já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, repórter Justiça. As imagens mostram lá vem ela, portadora de vaidosa, Down, detalhista, segurando uma câmera fotográfica e se preparando para tirar uma foto. Cores, formatos, figuras, imagens da jovem mostrando algumas memórias das fotos registradas que e tirou para eternizadas nestas imagens. O olhar criterioso é da Jéssica. As imagens mostram aos 26 anos, a jovem é a primeira brasileira com síndrome de Down a concluir o curso de graduação em fotografia. E é por estas lentes que ela enxerga o mundo. Um lugar lindo e cheio de inspiração. É uma linguagem fotográfica que eu imagens da Jéssica mostrando algumas de suas fotos para a apresentadora. Ao ver um mundo totalmente diferente. E Jéssica Mendes, fotógrafa. É uma visão mais ampla para que eu possa seguir os novos horizontes. O caminho até aqui foi longo e repleto de dificuldades. A mãe, Ana Cláudia, advogada, engajada em movimentos de direitos humanos, conta que sempre incentivou os estudos da filha. Manteve diálogo aberto com professores e pedagogos, aproximação fundamental para evitar o preconceito. O tempo passou e assim que terminou o ensino médio, Jéssica não teve a menor dúvida, queria fazer uma faculdade. Para minha surpresa, a resposta dela foi assim, foi taxativa. Nós deixamos bem claro para ela que ela não tinha necessidade de ingressar numa faculdade, de ingressar numa universidade. Ana Cláudia Mendes, advogada. Nós deixamos bem claro para ela, está sentada em uma mesa em sua casa. Que essa inclusão ia gerar, que não era fácil, que era um processo complicado, mas que nós estaríamos ao lado dela se ela optasse por esse caminho. E assim, ela foi muito clara quando ela respondeu para a gente, não, mãe, eu nem imagino de não cursar a faculdade. Os meus amigos foram por esse caminho, eu também tenho o direito de ir. Então foi algo que nasceu da vontade dela, certamente pelo contato, pelo convívio com aqueles simulados, com aquelas provas que as escolas fazem para preparar todos os alunos para a universidade. Então, contagiada por isso, ela também se motivou e fez disso um objetivo de vida. Visando a inclusão, a faculdade onde Jéssica estudou criou uma nova metodologia. Um cronograma com as datas de entrega dos trabalhos foi impresso e afixado na porta da sala. Isso ajudou a universitária a entregar as tarefas no dia certo. Nós pedimos para que a escola mudasse algumas questões, algumas formas de trabalhar, que eram coisas mínimas. E uma delas era a questão do calendário. Então, Jéssica teve um pouco de dificuldade de administrar aquele calendário com tantos prazos de provas, de trabalhos. E aí nós pedimos para que eles fizessem um calendário e mantivessem na entrada da sala, e fossem atualizando esse calendário dia após dia, encarregassem algum aluno para fazer isso, fizessem um rodízio, porque isso facilitaria. E eu me lembro que uma aluna, a gente foi conversando uma vez, uma aluna amiga dela, falou assim, mas olha, foi muito bacana para todo mundo, porque a gente também se perdia, nós sentíamos muitas dificuldades, a gente perdia muitos prazos. Jéssica me mostra com carinho o primeiro livro dela. Asas e Flores reúne 19 imagens captadas pela fotógrafa durante 4 anos.
Dividido em 6 sessões por tonalidades, o trabalho atenta para os pequenos detalhes da vida. Projetos diversos fazem parte da vida da moça. Hoje, ela concilia exposições com o dia a dia, como fotógrafa na Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Recentemente, teve o trabalho divulgado em um encontro da Organização das Nações Unidas em Nova York. São estas fotos. Nelas, o retrato de alguns direitos básicos da Constituição Federal. O acesso à educação é um deles. A narração é da própria Jéssica. Detalhes: pernas de crianças caminhando sobre uma rampa com peso antiderrapante preto. Todos vestem uniformes azuis. Eu não quis mostrar rostos, mas apenas parte do corpo para dizer que todas as crianças, de que qualquer condição, têm o direito de frequentar escolas regulares. No segundo semestre, Jéssica já tem mais um rumo internacional para as fotos que tira. O destino agora é a Europa. A inclusão, ela promove benefícios para toda a sociedade. Ela promove benefícios para a pessoa com deficiência, porque ela é desafiada dia após dia a ser cada vez melhor. E também porque ela tem essa possibilidade de interação, né, com as diversas pessoas. No Brasil, a Lei 13.146 de 2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura e promove condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais com inclusão social e cidadania. A gente teve essa inovação legislativa recente. Fabiano Silva Leite, que trouxe, advogado. Em tese, 10 Ele está direitos, sentado em uma sala onde tem vários livros em cima de um armário. Para ser bem resumido, 10 direitos. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à previdência social, o direito à assistência social, o direito a lazer, esporte, cultura, o direito à locomoção, entre outros aí. Né? No direito à vida, aí a gente pode destacar, por exemplo, que ele tem direito a ter vida com dignidade. Né? Quando a gente fala, é óbvio que todo mundo tem direito à vida. Não, nesse caso ele tem direito a ter vida com dignidade. E a pessoa com síndrome de Down hoje, ela é, nos termos da lei, plenamente capaz. As imagens mostram um rapaz portador de síndrome de Down sentado em uma mesa estudando. Esse aqui é o João Vitor. Ele tem 16 anos Fernanda e Tavares, que Brasília, adora Distrito Federal. A gente estava Ela está sentada em um sofá ao lado do João Vitor. Agora ele começa o 9º ano na escola. Ele adora estudar. Apesar de acordar cedo todos os dias para ir para a escola, aquela preguicinha, realmente esse negócio de ir para a escola, levar os cadernos, os livros, estudar. João Vitor, me conta uma coisa. Estudar para você é um grande prazer, né? Eu gosto muito de estudar, mas eu gosto de estudar e eu João quero Vitor Alves Neto, fazer as coisas minhas, mas eu gosto de estudar porque isso dá meu futuro. Imagens do João Vitor sentado em uma mesa estudando. João Vitor contou pra gente que gosta de matemática, de fazer contas e quer fazer uma faculdade de contabilidade. Mas, João, eu quero ver na prática se você é bom de contas. Você topa? Vamos lá? Vamos fazer aqui umas continhas. Subtraia 10 menos 3. 7. Opa! E agora? 10 menos 2. 8. Isso, tá rápido. Agora eu vou descer, hein? E por último, 10 menos 6. 10 menos 6. 4. Aê! Você tá bom de conta. Tá aprovado, hein, no teste? Toca aqui. Aê, cara! A Ana Paula fica feliz com o desenvolvimento do filho, mas neste caso, o esforço para inseri-lo em sala de aula veio antes mesmo da alfabetização. Foi bem complicado porque a escola queria uma pessoa para ficar dentro da Ana sala Paula de aula, Neves, fonoaudióloga. com ele para Ela está sentada no sofá de sua casa, ao lado do filho. E eu falei, então a escola teria que me proporcionar isso, já que eu estou pagando uma mensalidade que não é barata, né? E a escola não podemos fazer isso, então eu me ofereci, então eu posso ficar? Ah, mas você é mãe, não poderia? Falei, eu não tenho outra escolha. E aí eu fiquei indo para a sala de aula, entrava dentro da sala de aula com meu filho. E aí, depois de 1 ano e meio, ele chegou para mim e falou, mãe, por que a senhora tem que entrar na sala de aula e a mãe dos meus amiguinhos não?
Aí eu disse, realmente, que inclusão é essa? Hoje, cada conquista é comemorada, só que o trabalho não pode parar por aí. Ele a organizar eu sei de a sua histórias, às vezes, que a criança está ali na sala de aula fazendo algo completamente diferente das outras crianças que estão na sala, né? Então, precisa melhorar muito. Até as adequações curriculares, precisa mais envolvimento da escola. A escola do João Vitor faz de uma forma exemplar. Gosto muito da professora da sala de recursos, né, que trabalha com ele. Elas realmente levam a sério, fazem adequação para ele. Mas a gente sabe que ainda tem muitas escolas que precisam melhorar. As imagens mostram mãe e filho em sua casa acenando e veja no próximo bloco a parceria de entidades para proporcionar a inserção de jovens com síndrome de Down no mercado de trabalho. Você vai conhecer a história do Felipe, que é atendente em uma farmácia. Fique com a gente que o Repórter Justiça volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, Repórter Justiça. As imagens mostram Felipe, um jovem portador de síndrome de Down, que trabalha em uma farmácia. Bom dia, sou Felipe. O que você Imagens deseja? do Felipe atrás do com balcão bom humor que o e andando Felipe por um recebe os corredor da clientes desta farmácia farmácia em trabalhando. Samambaia, cidade a 35 quilômetros de Brasília. Além de atender no balcão, ele limpa os produtos nas prateleiras, Imagens guarda do jovem toda a mercadoria realizando as e ajuda os atividades outros informadas. funcionários. Para mim, eu acho bom sim, porque Felipe eu posso Almeida, ter minha atendente. aumentar mais a minha autonomia. Imagens O do trabalho Felipe não usando garante um apenas a computador na autonomia. farmácia. A pronúncia melhorou muito depois do emprego. A fala do Felipe flui mais naturalmente. Quer ver? Eu vou aproveitar que o Felipe está fazendo atendimento aqui no Fernanda balcão para Tavares, comprar um remédio que eu tô Samambaia, precisando. Distrito Felipe, Federal. será que eu tenho um cadastro aqui na loja? Será que eu posso ter uma promoção aí? Você pode me falar se você pede, por favor? Vamos lá. 713. Ele digita os dados informados no teclado do computador. A senhora tem sim, Dona Fernanda Rabelo Tavares. Esse mesmo. A apresentadora está com uma caixa de remédios na mão e um cupom fiscal. Imprimiu também aqui um cupom de ofertas e promoções aqui na loja. Felipe, me conta uma coisa. Você gosta mesmo de atender o pessoal aqui no balcão, né? Sim, é muito legal e é muito bom porque as pessoas podem ver como eu posso fazer tudo, né? Eu vou a pé fazer um teste de psicomotor e de reflexos para poder dirigir um carro. As imagens mostram o trânsito Falando de em veículos dirigir, nas o ruas. Estatuto da Pessoa com Deficiência regulamenta o direito de ter ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Para isso, é preciso que o motorista seja aprovado nos exames de aptidão física e mental e passe por uma avaliação psicológica. Além disso, a resolução número Imagens da resolução 267 citada. de 2008 do Conselho Nacional de Trânsito isenta esse público de taxas de emissão e renovação de documento. Imagens Enquanto a do carteira Felipe de trabalhando motorista na não farmácia, sai, o Felipe limpando vai se alguns dedicando ao trabalho, medicamentos. que é feito de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. O Evandro é só elogios para o funcionário. Ele dá um apoio, né, aos atendentes, né, ajudando às vezes Evandro na empresa, Rodrigues na Cardoso, reposição superintendente dos produtos, da na loja. precificação, e eu posso falar que é excelente o trabalho dele. Às vezes é até mais produtivo que algumas pessoas. Você chega ali, ele está bem focado nas coisas. Ele fala, não, estou parado, para aqui que agora eu estou fazendo, não me interrompa. Ele é muito isso. A parte disso, ele também apoia os clientes. Os clientes Imagens do Felipe trabalhando na farmácia. Tem aqui. Então ele auxilia os clientes no salão externo da loja. Todos saem ganhando com a troca. A gente trabalha com a questão da inclusão social, então está enraizado na empresa isso mesmo. A gente aprende, né, como ele também aprende, desenvolve a fala, desenvolve a coordenação motora, nós também aprendemos com a humildade, com o trabalho dele, com o esforço, que é muito grande, a gente vê ele muito disciplinado, então a gente também aprende, isso leva também de lição para a gente também. As imagens mostram um jovem portador de síndrome de Down chegando ao seu local Agora é a de vez trabalho. de falarmos Ele um guarda pouquinho sua do mochila Marlon. em um Aos armário, 34 veste um guarda-pó, anos, ele faz coloca parte luvas da e equipe pega de uma pasta com alguns higienização e documentos e preservação limpa de com uma grande documentos e escova. processos do Ele Supremo usa Tribunal luvas Federal. e máscara de Foi proteção contratado por para causa a da corte poeira. por meio de um convênio da PAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Graças à iniciativa, recebe salário e está inserido no mercado. Hoje, é um dos queridinhos da turma e dos mais conhecidos e carismáticos do Supremo. Para ele, ter a oportunidade de trabalhar
é mais que um sonho. Sonhei anos. E aí tá. E eu falei pro meu pai, Marlon minha Miura, mãe, higienizador. Falei, mãe, eu sonhei. Entrei DF. E vai estar. A Leira ligou pra mim. Lá na casa. Aí tá, começou. Eu chorei. Começou, ele me sonho. Um sonho é sentar assim, não tem coisa, nem queria trabalhar. Sonho que virou Imagens realidade. do jovem trabalhando. Já são 9 anos de trabalho. Eu muito feliz aqui. Estou muito feliz. Então, tem meu sonho de processo, um sonho de tentar-se. Aí, anos. E ele não gosta de tirar férias, não. Quem revelou esse segredo pra gente foi a Ana, supervisora do Marlon. Até brinquei e perguntei, quer ficar mais de um mês de férias? A resposta foi essa aí. Amo férias. Que alto, ambrare não. Os chefes comemoram a parceria. As imagens mostram um trabalho a que ajuda no conversando com a Ana, desenvolvimento que está e sentada em sua mesa, e o Marlon trabalhando. Eles focam muito, eles têm aquela habilidade de ficar ali horas. Ana Maria Borges, às vezes a gente não pedagoga. Fica 6 horas ali fazendo o mesmo trabalho, e eles ficam, sabe? Foi um estudo que chegou a essa conclusão. Então, esse projeto é com deficiência intelectual em todos os lugares que tem. Nós temos aqui no Senado, Itamaraty, no STJ, em vários órgãos nós já temos. Aqui todo dia tem algo que marca, ao lado do Marlon, que está trabalhando sentado em uma mesa, ao lado de vários outros funcionários. Melhor que o outro. Você vê, cada dia um chega com uma coisa diferente para contar, um acontecimento de casa, um acontecimento na rua. As imagens mostram o Marlon pegando um lanche em uma geladeira e depois indo embora do trabalho. O Repórter Justiça fica por aqui, mas você pode rever este programa no site www.tvjustiça.com.br. Alguns jovens portadores de síndrome de Down fazendo algumas atividades no centro de referência e a fotógrafa portadora de síndrome de Down mostrada no bloco anterior, tirando algumas fotos e mostrando suas fotos Obrigada para a pela sua apresentadora. companhia e até mais. Vinheta de encerramento. Direção Tiago Oliveira. Produção Rayane Ribas. Reportagem Fernanda Milaerte e Fernando Tavares. Edição de texto Fernanda Milaerte. Cabelo e maquiagem Kellen Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Harry Góes, Lázaro Filho. Assistência técnica Kleber Leite e Tiago Mesquita. Edição de pós-produção André Eustáquio, Neuber Tavares, Paulo Mendonça, Rafael Pinheiro. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Soraya Fonseca. Supervisão Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça.